Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos de volta para mais uma aula do professor Rafael Marques. Vamos embora. A gente vai dar sequência a esse nosso bate-papo sobre a genética mendeliana. E agora, meu velho, agora a gente vai começar a brincar um pouquinho sobre o ator mais importante dessa história toda. Na aula passada a gente mencionou algumas teorias, algumas ideias, mas o Mendel veio para acabar com todas elas e explicar de uma vez por todas como a hereditariedade funciona. Valeu, moçada? Quer saber mais sobre isso? Fique ligado com a gente e se liga aí depois da vinheta. Falou! Beleza, moçada? Sobre o nosso querido Gregor Mendel, a gente vai mencionar alguns pontos importantes aqui. Primeiro de tudo, a gente comenta, moçada, que o Mendel é o pai da genética clássica, né? Ele estudou aquelas técnicas de melhoramento genético desde a sua adolescência até que chegou na idade adulta e começou a aplicar esses conceitos lá no jardim do mosteiro que ele chegou a trabalhar e tudo mais. Sobre esse lance do melhoramento genético, moçada, a gente comenta que é uma técnica muito famosa, muito comum na agricultura, onde a gente faz o cruzamento, né, a hibridização de linhagens diferentes com a finalidade de gerar uma terceira linhagem, né, que tenha um potencial econômico maior lá para a sua produção. E o Mendel, como filho de agricultores, ele se dedicou ao estudo dessa técnica e aprendeu muita coisa interessante, né, sobre a hibridização de plantas, né? Bom, um lance legal sobre essa história aí, desse trabalho do Mendel, com a história das ervilhas e tudo mais, é que existem alguns pontos muito positivos que são enaltecidos aí pela comunidade científica, né? O primeiro acerto do mendelismo foi a escolha, moçada, do material de trabalho, aquela famosa ervilha, né, a Pisum sativum. Perceba você que o Mendel ele não caiu de paraquedas nesse lance de cruzamento de plantas, né? O Mendel já tinha um bom conhecimento de como funcionava essa história dessas hibridizações e tal, e ele acabou escolhendo a ervilha lá no jardim do mosteiro como sendo a melhor planta para se trabalhar nesse sentido de realização de cruzamentos, né? Então, quais foram os motivos dele ter escolhido, né? Primeiro, a história das características que eram muito bem definidas, né? Você tem as características que ele observou na ervilha eram bem definidas no sentido de não existirem muitas variações, né? Não tinha lá. Por exemplo, se a gente pegar essa imagem aqui, ó, a gente está vendo a cor da vagem e você só tem duas possibilidades para a cor da vagem. Ou ela era verde ou ela era amarela, né? Sem nenhum tipo de intermediário. Mesma coisa para a cor da semente, né? Ela só podia ser verde ou amarela. A cor da flor, olha só que legal, moçada. Ela poderia ser roxa, como na imagem, ela poderia ser branca, mas não existiam grandes variações de características, né, entre aquelas observadas, né? Outra coisa legal é que a ervilha se reproduz muito rápido, né? Tem um ciclo de vida bastante curto, então é possível eu ter várias gerações ao longo de um ano, né? Isso é bacana, porque isso aumenta a minha rotatividade, aumenta meu material de trabalho. Bom, além de ter essa facilidade do ciclo reprodutivo ser curto, você ainda tem o tamanho reduzido, isso facilita a manipulação lá num ambiente pequeno, muitos descendentes por ciclo, isso facilita a análise estatística, porque quanto mais material, quanto mais informação, quanto mais campo amostral você tem, mais preciso é o seu resultado, maior a chance de você tirar uma conclusão que se aproxime da realidade. E por último, moçada, a gente menciona que as ervilhas, a flor da ervilha apresenta uma característica chamada de cleistogamia, que é uma situação em que a flor se mantém fechada. O fato dela estar fechada dificulta a polinização dessa flor a partir de outras flores, né?
Então, para que o Mendel pudesse fazer os cruzamentos, ele teria que abrir a flor e transferir o grão de pólen de forma artificial entre as plantas lá que ele estava querendo realizar um cruzamento. Então, isso trazia um controle gigante, né, em relação aos cruzamentos. Você teria a plena certeza de que se uma flor for fecundada, é porque ela foi fecundada por minha vontade, né? Ela foi fecundada por minhas próprias mãos, e eu saberia exatamente quem era o outro cruzante, eu saberia exatamente com quem essa flor estaria se cruzando, né? Então, esse controle dos cruzamentos foi algo muito importante lá para o experimento de Mendel, né? Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente começa a falar que outros acertos do mendelismo, né, além da escolha do material biológico, a gente pega também o tratamento estatístico dos resultados, que foi um ponto muito positivo no experimento de Mendel, né? A comprovação matemática, né, dos postulados, das hipóteses, tanto da primeira quanto da segunda lei, foi algo que chamou muita atenção da comunidade científica. O uso dessa ferramenta matemática era quase que inédita naquela época, né? Quase que não se via o uso de matemática para justificar hipóteses, justificar ideias lá na área da biologia. Então o Mendel foi um pioneiro aí nessa área, né? E foi um cara, inclusive, muito à frente do seu tempo por utilizar esse tratamento matemático, né? Bom, o Mendel fez um trabalho muito bacana, ele teve um resultado muito legal, a explicação dele foi maravilhosa, só que na época em que ele lançou o livro, ele não obteve reconhecimento imediato, né? A galera não deu tanta credibilidade para o que o Mendel estava dizendo, basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que os olhos da comunidade científica estavam voltadas para a teoria da seleção natural. O Darwin é um contemporâneo do Mendel, né, moçada? Olha só, o Mendel lançou as suas ideias em 1866, Darwin lança em 1858, 1859 o livro Origem das Espécies, né? Então aqui uma foto do Charles Darwin, aqui uma foto do Gregor Mendel, e aí você imagina, né, aquele furor todo da época, todo mundo só falava em seleção natural, em evolução e tudo mais. O trabalho do Mendel com as ervilhas ficou meio de escanteio, né? Segunda coisa, ele vivia longe dos grandes centros científicos, né? Então ele não tinha influência, ele não conhecia a galera da academia, ele não conhecia os grandes pesquisadores. Além disso, vinha de uma família pobre, né? Diferente de Charles Darwin, que vinha de uma família bastante influente lá na Inglaterra. O Mendel, por falar nisso, ele nasce, né, na República Tcheca, né? Um país bem distante, por exemplo, da Inglaterra, a França. Aqui, ó, a gente consegue ver alguma coisa, a Itália, Espanha desse lado aqui. Então veja que a República Tcheca ela fica longe dos grandes centros de pesquisa, né? Inclusive numa cidade do interior da República Tcheca, a cidade se chama Brunn, né? Então, poxa, uma cidade bem rural, você tem uma economia bem limitada ainda. Então o Mendel não tinha tanta credibilidade assim para expor as suas ideias, e os pesquisadores da época não deram lá tanta atenção, né? Agora, depois que o Mendel morre, e o Mendel morre por volta de 1890 e alguma coisa, acho que eu tenho essa data aqui, 1884, né? Já perto aí de 1990. Depois que o Mendel morre, isso o quê? Depois de 1900, começa-se vários pesquisadores de várias regiões diferentes do mundo começam a ler o material que o Mendel escreveu e começam a perceber que aquilo é uma boa ideia, que aquilo é um bom trabalho, que o experimento dele é bacana, a explicação dele é bacana. E você começa a fase de redescoberta do mendelismo, né? Então você pega o Hugo de Vries da Holanda, você pega, moçada, o Eric Chesmark, que é um belga, um outro camarada que é o Carl Correns,
que é da Alemanha. A maioria deles eram botânicos, né? Como o trabalho de Mendel era sobre ervilhas, então os botânicos às vezes se interessavam em ler o livro, e tinha uma surpresa interessante de um autor que não era muito famoso na época, mas que tinha escrito um material fantástico, né, com uma explicação maravilhosa para como aconteceria a hereditariedade. E aí, a partir disso, o Mendel começa a se tornar muito famoso, e depois daí de um tempo ele acaba se tornando o nome mais importante da área da genética, e até hoje ele é lembrado, até hoje ele é enaltecido. Só para você ter ideia, na cidade do Mendel existe um museu, né, em memória do Mendel, com roupas, com pincéis que ele utilizava, os manuscritos. E existe até uma estátua na frente desse museu para enaltecer alguém que foi tão importante para a ciência a nível mundial. Valeu, moçada. O Mendel foi um cara incrível. A gente não sabe muito bem o que foi que ele escreveu, né? Qual foi o experimento, quais foram as conclusões, mas esse será o tema das nossas próximas aulas. Fica ligado aqui que a gente vai trazer muita informação de qualidade para você destruir nas provas do Enem e dos vestibulares. Valeu, moçada. Um grande abraço e até a próxima.